Oi, meus alunos preciosos! Hoje daremos continuidade em Geografia, estudando acerca das formações das cidades. E aí eu vou perguntar para vocês: vocês sabiam que as cidades medievais, tá, serviam como verdadeiras fortalezas para proteger os moradores dos ataques dos inimigos? Com certeza vocês já viram em filmes, desenhos, né, acerca dessas cidades, das primeiras cidades, né, das cidades antigas, das construções. Geralmente essas cidades elas eram construídas no espaço mais alto que tinha ali da região, né? Por quê? Porque eles já ficavam de sobreaviso, né? Para eles avistar a chegada desses possíveis invasores, tá? Essas cidades, elas concentravam, como nós já lemos também em história, né? Que elas concentravam atividades artesanais, a relações de troca, né? De troca de serviços de materiais, né? Assim como também o comércio, tá? Então isso também nós estudamos um pouco sobre a formação das primeiras cidades, né? Em história nos meses anteriores. Aqui no Brasil, as primeiras cidades elas tiveram origem no período colonial, tá? São Paulo, né, que era São Vicente, que foi fundada em 1532, foi uma dessas primeiras cidades. A maioria dessas cidades aqui do Brasil, elas foram fundadas no litoral. Isso também a gente já viu lá no início de geografia, né, que o povoamento, né, se dava do litoral, né, começava e iniciava no litoral com função portuária e era utilizada para quê? Para a saída, para o escoamento de produtos coloniais e de manufaturas que chegavam, né, de Portugal. E aí, gente, o que eu quero que vocês fixem, né, que assim como nós estudamos acerca das estruturas da cidade, né, do desenvolvimento social e econômico das cidades, o que eu quero que vocês fixem dessa aula de hoje é que quando acontece um crescimento urbano acelerado, né, tanto a cidade de origem espontânea, né, que simplesmente vai surgindo, como aquelas cidades planejadas, né, como Palmas, Teresina, que são cidades planejadas. Essas duas cidades, esses dois exemplos, eles enfrentam dificuldades para atender a um novo contingente populacional. E aí nós vamos ter como consequência, como resultado imediato, né, uma expansão horizontal, certo? Da cidade, criando áreas periféricas, ocupações irregulares nas margens dos rios ou nas encostas, certo? Esse crescimento desordenado, ele vai trazer um impacto também na oferta e na qualidade dos serviços públicos e vai resultar em quê? Numa grande ineficiência em todos os sentidos, né? Essas famílias, elas não vão ser assistidas como deveriam. As suas moradias são consideradas moradias de risco por estarem em áreas irregulares, e essas pessoas vão ter, o serviço vai se tornar ineficaz, né? E essas pessoas vão sofrer por conta dessa ausência, né, de serviços especializados, tá certo? Então esse crescimento desordenado, ele vai trazer esse impacto para atender grande parte, porque vai se tornar, os serviços vão se tornar insuficientes para atender grande parte dos moradores. E aí a gente vai ter como consequência, consequentemente, né, amplia-se os quadros de desigualdade social e também os impactos ambientais. Então isso vai refletir
na vida social daquela comunidade, daquela população, e também vai trazer um reflexo negativo quanto aos impactos sociais, os impactos ambientais, né? Desmoronamento, alagamentos, entre outros impactos, certo? E aí nós vamos lá para o nosso livro, né, lá na página 3, não é isso? E ele vai falar sobre a origem das cidades aqui no Brasil, né? E ele vai acrescentar que geralmente as cidades elas surgem de forma espontânea, ou seja, não é aquela cidade planejada como Palmas, Tocantins, que nós já estudamos, certo? E vai aprofundar um pouco mais, trazer outras novidades acerca do que eu já falei aí no vídeo, tá? Então essas explicações elas vão estar na página 3 e também na página 4, nos trazendo algumas imagens que das cidades, né? Algumas cidades planejadas aqui no Brasil, que é Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, Maringá, Palmas e a nossa cidade, a nossa capital, né? Teresina, certo? E aí vocês podem analisar também essas imagens, observando o que há de semelhante e o que há de diferente em cada uma dessas cidades, observando a estrutura, né, como elas são formadas, né, como ela é organizada, como cada cidade está organizada, tá? Então, a atividade de vocês é essa leitura e essa análise da página 3 e 4 do livro de Geografia. Um beijo para vocês e um abraço virtual. Tchau!